Eu sou Lucy Pfeiffer, sou pediatra, cuido também de adolescentes. Eu sou especialista em crianças e adolescentes. E dentro desse cuidar eu participo de vários grupos de pessoas muito especiais. Um deles que eu coordeno por decisão do grupo, porque são muito especiais, é o DEDICA, é o Grupo de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que começou há um ano trabalhando junto com muito afinco, um grupo de pessoas muito especiais do Ministério Público, são promotores, são médicos, pediatras, ortopedistas, psicanalistas. É um grupo de 8 pessoas e que tem também o apoio da Ciranda, uma ONG de jornalistas, e nós temos trabalhado bem na defesa dos direitos legais da criança. Junto disso, eu também sou presidente do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Paranaense de Pediatria. Nós nos preocupamos com acidentes, violência, tudo que é prevenção. E faço parte de outros grupos, sempre na defesa da criança e do adolescente. E o que a gente percebe é que, infelizmente, na nossa cultura geral, nas escolas, a gente não ensina uma coisa básica, que é o que é ser mãe e ser pai, que é o que é uma criança, o seu desenvolvimento, como ela vive um dos seus momentos, como ela descobre o mundo. E que pena que as pessoas não percebem isso, algumas, porque é muito maravilhoso esse crescer e cada coisa que a criança descobre. É pena que a gente perde esse assombramento que ela tem a cada novidade. Quando ela vê um cachorrinho se mexendo, um bebê de 10 meses, aquilo para ela é fantástico. Mas, ao mesmo tempo, também ela vai descobrindo coisas perigosas e, às vezes, existe uma incompreensão dos pais e dos responsáveis das atitudes próprias da infância e da adolescência. E aí começam rupturas de relacionamento. E aí começam erros não intencionais, na maioria das vezes, de como educar, de como entender essa criança e esse adolescente. Então, nós decidimos que a gente tinha que ir um pouco mais além e poder contar dessa realidade, o lado da criança, o lado do adolescente, como que ele funciona. Por que um adolescente tem que questionar os pais? Por que uma criança muito pequenininha, ela insiste em fazer a mesma coisa muitas vezes? Por que quando a gente conta uma história, ela quer que conte de novo, e sempre igual? Então, essas características da infância, da adolescência, seria importante que todas as pessoas tivessem direito a saber. E essa é a ideia, por isso nós procuramos e fomos procurados pela TV universitária e nós estamos começando uma parceria. A ideia é que nós, profissionais que atuamos com as crianças e adolescentes, possamos levar aos pais, aos responsáveis, a educadores, a outros profissionais, um pouco do que a gente já aprendeu com eles, com essas crianças e adolescentes, para que eles possam ser melhor entendidos, melhor compreendidos, melhor educados e até mesmo melhor entrosados na nossa sociedade. A culpa é falta de cultura, a culpa é desconhecimento, falta de valorização, é o despreparo para ser mãe e pai. Nós fazemos tantos investimentos na vida e quando a gente vai aplicar um dinheiro numa caderneta de poupança, por menor que seja, você pesquisa, você investiga, você vai... Quando nós vamos ter um filho, quantos ainda nascem sem ser planejados? Quantos nascem de casais não bem estruturados? Quantos nascem sem que esse pai e essa mãe saibam o que fazer com ele? Meus pacientes dizem, doutora, a criança tinha que vir com manual de instrução que nem carro. E não vem. A escola não nos prepara para isso, mas é preciso que os pais se preparem, que assumam essa responsabilidade. É muito comum isso. Se eu não espanco, se eu não tiro pedaço, se eu não quebro o osso, eu até que sou uma mãe legal, né? Então, ou um pai legal. Essa ideia do maltrato, ela é muito ligada ao dano que você vê. Então, se eu tirei um pedaço, se ficou um
roxo, então eu até me assusto com aquilo. Mas a fragilidade de uma criança em desenvolvimento, ela é tão grande que nós nunca vamos poder medir numa balança se esse tapa, se esse espancamento, o que mais provocou dano. E eu posso dizer que as lesões que são psicológicas, emocionais, podem ter peso até maior do que algumas palmadas, porque para a criança é mais fácil quando ela vê a marca do sofrimento. Então ela levou uma palmada e o bracinho dela está vermelho. Ela pode mostrar, dói aqui. Agora, quando ela tem uma agressão, tipo, eu não sei por que você nasceu, você não serve para nada, ou você só me incomoda, ou coisas muito simples que a gente ouve, tipo assim, vem as férias e eu não sei o que eu vou fazer com essas crianças. Se uma mãe não sabe o que vai fazer com essas crianças, porque eles vão estar em casa o dia inteiro, essas crianças vão pensar, puxa, mas se eu não posso ficar em casa, onde que eu vou ficar? Qual é o meu lugar? Quer dizer que eu tenho que estar na escola o tempo todo, eu tenho que estar longe dos meus pais? Que trabalho tão grande que eu dou para eles que torna insuportável a nossa convivência. Então, são frases, são detalhes que para algumas crianças vão passar desapercebidos, para outras marcam. E ela não sabe nem por quê. Ela vai se sentir mal quanto menorzinha, menor a capacidade dela de elaborar isso, ela só sente o desconforto, se sente mal e ela não pode nem contar. Porque ela vai dizer, minha mãe disse que eu não sirvo para nada. Ela nem entende que isso seja uma ofensa verdadeira para ela poder contar ao outro. Para ela é um diagnóstico, eu não sirvo para nada. O direito da criança e do adolescente, ele sempre ficou invisível e hoje ainda é. Eu acredito que nós estamos evoluindo muito nesse sentido. Veja, nós estamos falando sobre isso e que coisa boa que é falar. Então hoje nós podemos falar que as crianças sofrem, que existem os maus tratos, que muitas vezes os pais o cometem sem nem saber que estão cometendo. Porque essa fragilidade e sensibilidade da infância, nós não podemos medir se o nosso grito, a nossa palmada ou o espancamento, qual que foi pior para aquela criança. O que isso levou de impacto. Mas nós estamos podendo falar, nós estamos podendo acompanhar alguns casos, aqueles que são levados ao conhecimento de quem por direito pode defender, proteger, assistir. Então existe toda uma evolução, mas não significa que hoje aconteçam mais do que aconteciam antes ou que aconteçam menos, que era o esperado. Se eu evoluo numa civilização, o esperado seria que os direitos dessa criança à vida, a qualidade de vida, fossem cada vez mais respeitados. Nós evoluímos, mas não chegamos aonde eles merecem. Posso dizer que os pais que são conscientes e que param para pensar, porque esse é um outro problema da nossa geração atual. Tem pessoas que empurram a vida um dia atrás do outro e nem percebem o que estão fazendo. E sempre o bem-estar vai ficar para o dia seguinte. A hora de escutar o filho é no sábado, se der tempo, entre um filme e outro, entre uma novela e outra, entre um tempinho aqui e ali. E como se eu pudesse atrasar o desenvolvimento ou parar o desenvolvimento da criança. Ela está crescendo todos os dias, aprendendo todos os dias de uma forma incrível, que nunca mais na vida nós vamos ter essa capacidade de absorver tudo que uma criança aprende. Se a gente pensar num bebezinho do primeiro ao segundo ano, ele aprende a andar, a falar, a se comunicar, a pedir o que ele quer, a se controlar. Então, é muita coisa. E um dia perdido de atenção é um dia perdido de desenvolvimento. Os pais que percebem isso, muitas vezes eles vêm com grande sofrimento de achar que não estão dando conta. Mas a gente dá. A gente precisa só saber a nossa função, o nosso papel, a importância disso. E se nós escolhemos ser pais e mães, nós temos que dar conta. Nós não temos opção 1 ou 2. A gente tem que dar conta. Dizer que a gente seria o ideal e que tem uma fórmula mágica, que é assim que se educa, que é assim... Que bom se nós tivéssemos. Nós vamos ter que encontrar esse caminho, porque uma criança é diferente da outra, mas eu tenho alguns conceitos básicos que eu não posso escapar.
E a primeira coisa que eu poderia dizer a qualquer pai ou mãe, primeiro, escutem seus filhos. Perguntem os porquês das suas atitudes. O que significa aquilo? E tentem ver o que provocou aquela atitude ou outra. A gente se surpreende muito com a criança quando a gente escuta. Se surpreende tanto no sentido de entender por que ela fez aquilo e até também por saber quanta coisa maravilhosa ela pode trazer para a gente. E que muitas vezes nesse dia a dia corrido, onde eu sou pai ou mãe de pontas de tempo que me sobram, eu deixo de perceber.